Sabe, tem perguntas que não fazem barulho na nossa boca, mas ecoam dentro do nosso coração. E uma delas é: será que ainda dá tempo? Será que ainda dá tempo de eu conquistar o carro do ano que eu quero? Será que ainda dá tempo? Aleluia. Será que ainda dá tempo de eu ver uma restauração de Deus sobre a minha vida? Será que ainda dá tempo? Efeitos especiais. Aleluia. Eu gosto do fluir, gente. Eu gosto assim. Porque as coisas não vai com força, com violência. É tudo natural. E é incrível que isso é diante de um casamento que se esfria. É diante de uma família que está sendo destruída. Será que ainda dá tempo? Como que eu ia descer? Meu Deus, como fica agoniado. Será que ainda dá tempo de eu ter uma promoção de vida? Ou eu construir aquilo que eu destruí através das minhas decisões? Será que ainda dá tempo? E essa palavra, será que ainda dá tempo? Ela ecoa dentro dos nossos corações. Mas o problema é que nossa geração está sufocada pelo peso de uma urgência. Eu não sei se você já percebeu. O tempo virou inimigo invisível. Com frases: eu não tenho como mais. Estou atrasado demais. Eu não tenho como fazer faculdade. Eu não tenho como casar. Eu já estou numa certa idade. Isso não é mais para mim. Eu estou atrasado. Não tem como. E assim a gente, sem perceber, a gente vai se tornando refém do medo, refém das escolhas erradas. E a gente se pergunta essa palavra: será que ainda dá tempo? Não, fala pro teu irmão aí: será que ainda dá tempo? Desse jeito não, gente. É boca de profeta. Pergunta a ele, pergunta a ela: será que ainda dá tempo? Hoje eu vim como um profeta do Senhor para falar para você: enquanto há vida há esperança, enquanto há tempo há graça, enquanto há tempo há recomeço, enquanto há tempo as coisas novas de Deus para a sua vida. Se você tem fôlego de vida, há esperança no tempo em que Deus separou para a sua vida. Você no campo salário aí, ó, receba fogo de Deus. Receba fogo no seu espírito aí. Você que está em casa aí, quem queria estar aqui no culto, você está no culto. Você está no culto porque o culto vai te pegando aí por dentro. Seja inundado pela glória de Deus. É pelo tempo, ainda há tempo e esperança de Deus para a sua vida. Casamento restaurado, promoção de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que recomeçaram no último minuto da sua vida. Sansão foi um deles que recomeçou. Pessoas que se afastaram, mas depois, nos últimos minutos, se voltaram para Deus. Tem pessoas que entraram no evangelho, mas depois de um tempo se afastaram, mas voltaram no último minuto da sua vida. Quando voltou para Jesus, depois de 3 meses, 2 meses, morreu. Porque quando a pessoa pensa que não há esperança, que não há tempo, Deus diz assim: ó, ainda tem tempo.
Até você pode dizer assim, mas pastor, Deus é aquele que começa algo novo, Deus é aquele que escreve algo novo em nossas vidas. Eu concordo com você. Mas Ele também reescreve novos capítulos de vida para a nossa vida. Quando a gente sai do roteiro de Deus, tem muita gente que sai do roteiro de Deus. Deus tem um roteiro de vida para a sua vida, um propósito, claro. Mas às vezes, as decisões que você toma nesse caminho faz você sair do propósito pelo qual Ele designou para você. Se Ele designou um propósito claro para a sua vida, você precisa entender isso e você precisa viver. E eu quero falar da história de Elias e uma viúva de Sarepta de Sidom. Você precisa entender que a cidade de Sarepta de Sidom é uma cidade de pagãos, é uma cidade de prostituição, uma cidade onde Jezabel ela reinava, num ambiente de prostituição, num ambiente tão favorável para aqueles que são filhos de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Você trouxe Bíblia? Trouxe? Não. Trouxe Bíblia? Diga assim comigo, eu amo a Bíblia. Não, desse jeito não. Eu acho que eu só ouvi 4 pessoas. Diga assim, eu amo a Bíblia. Agora. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. A Bíblia diz assim: então Elias, o tesbita, ou seja, o profeta dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-se daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que essa palavra seja uma semente no coração dos teus filhos, que ele saiu daqui entendendo que ainda dá tempo de viver um milagre, ainda dá tempo de viver restauração, ainda dá tempo de viver recomeço, ainda dá tempo. Deus é o dono do tempo, Deus é que faz, Deus é que realiza. Estamos dispostos, Senhor, e disponíveis a se movimentar conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus, ela é bem clara que Deus, ele envia o profeta a uma terra que está em crise, um lugar sem chuva, sem esperança, sem direção. E lá nesse lugar, a farinha acabou, o azeite está por uma gota. E Deus prova que ainda dá tempo. Hoje vamos mergulhar um pouco na palavra de 1 Reis, capítulo 17. Que Elias e a viúva de Sarepta viveu uma vida transformadora e respondeu que ainda dá tempo. E em primeiro lugar, eu quero ser muito rápido. Quando o ribeiro seca, não é o fim, mas um novo começo. Fala para o seu irmão, não é o fim. Não, fala com boca de profeta mesmo. Fala assim, não é o fim.
É um novo começo. Depois de liberar a palavra profética, Elias recebeu uma ordenança de Deus. Sai e vai para o ribeiro de Querite. Existiu uma chuva, ele declarou uma palavra profética, que era 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio na seca, sem água. Então Deus liberou a palavra: sai daí do lugar de esconderijo, do lugar onde você está, e vai para o ribeiro de Querite. Ali Elias experimentou provações sobrenaturais. A Bíblia fala que covos de dia levava pão e carne, e de noite levava pão e carne. Agora, pensa comigo. Os covos são aqueles que eram impuros, aqueles que se alimentavam de cadáveres. Deus usou aquilo que era impuro para alimentar um profeta. Deus usou covos para alimentar. O que é que a gente aprende aqui? A gente aprende uma verdade: que quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus ordena, até o diabo tem que fazer, mesmo ele não querendo, ele vai fazer na sua vida. Não adianta, pastor, não tem como eu chegar ali, não tem como eu viver aqui. Ei, se Deus falou, se Deus ordenou, ele disse: sai daí, vai para o ribeiro de Querites, porque quando você chegar lá, os covos vão te alimentar, porque eu já ordenei. Então levanta tua mão aqui e recebe isso aqui. O que Deus já liberou está a caminho. O teu casamento está a caminho, a tua promoção está a caminho, o teu noivado está a caminho, o teu milagre está a caminho, a salvação da sua casa, da sua família está a caminho, a sua empresa está a caminho, o curso que você tanto pediu a Deus está a caminho. Nada virá pela metade, virá inteiro, intacto para você nessa noite. Virá. Agora você precisa crer. Agora eu quero te perguntar uma coisa: quando os covos chegavam com pão e carne, o pão e carne chegava inteiro pela metade? Inteiro. A Bíblia não fala que chegou inteiro ou pela metade, só fala que alimentou o profeta. Mas eu acredito uma coisa: quando Deus ordena, nada chega pela metade. Quando Deus ordena, nada chega pela metade. Se Deus ordenou algo para a sua vida, não chega pela metade. Agora, pastor, o ribeiro secou. Aí chegamos no versículo 7, o ribeiro secou, porque não havia chuva mais. Ele estava no ribeiro debaixo de uma palavra, mas o ribeiro secou. Então Deus ordenou. Quando você veio no culto, é porque você veio debaixo de uma palavra. Quando você entrou no ministério, você entrou no ministério debaixo de uma palavra. Quando você entrou na empresa que você está hoje, você entrou porque você está debaixo de uma palavra. Quando você começou a entender que a sua vida estava torta e você veio para os caminhos do Senhor, você veio debaixo de uma palavra. Pastor, quando o ribeiro seca significa que Deus tem algo novo para a sua vida. Quando o ribeiro seca, Deus tem uma nova estação. Quando o ribeiro seca, uma virada de chave vira dentro do seu coração, um romper espiritual na sua vida. Quando o ribeiro seca, Deus abre uma porta. Então aprenda uma coisa: não se preocupe de coisas que se encerraram na sua vida, porque isso é sinal de que Deus tem algo novo para você e para mim, em nome de Jesus. Deus tem algo novo. Aí você pode falar assim: ah, pastor,
pastor, eu tomei a decisão de ir para algo que Deus mandou eu ir, mas a minha vida saiu do trilho. Ah, pastor, a minha vida está desmoronando porque eu tomei essa decisão. Ah, pastor, eu estou cansado. Ah, pastor, está doendo pela essa escolha que eu fiz. Deus ordenou, eu fui. Quando cheguei lá, o ribeiro secou. O ribeiro secou, não tinha mais nada. E agora, pastor? Ei, não se preocupe. Você escolheu a boa parte como Maria. E se você escolheu a boa parte, pastor, que boa parte é essa que eu estou passando por dificuldade, por lutas, e o senhor não sabe não. Você escolheu a boa parte de ouvir a voz de Deus. Quando Deus mandou você sair desse emprego que estava te consumindo, aleluia. Quando Deus mandou você sair desse emprego que estava te consumindo, porque Ele tem algo maior lá na frente. Se Ele disse assim, ei, sai daqui, sai e vai para lá, porque lá eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar. Ei, Ele que sustenta as nossas vidas com provisão. Agora aprenda uma coisa: não insista em ficar aonde Deus não quer mais que você esteja. Não insista em ficar. Se Deus mandou você sair, sai e vai para o lugar aonde Deus determinou para você. Elias só saiu porque Deus mandou. Elias só saiu porque Deus ordenou. Agora, cuidado. Cuidado para não sair de um lugar pela influência dos outros. Ai, ai, ai. Cuidado para não sair por causa do momento e esquecer da história que viveu. Cuidado para não sair. Muita gente sai da igreja, presta atenção. Muita gente sai da igreja por causa do momento e não entende da história que viveu. Por causa de um momentinho que viveu, sai da igreja. Começa a viver um caos na sua vida, mas esquece da história que viveu, do momento que você se converteu, no momento que Deus mudou a tua vida, mas só por causa de uma besteira que aconteceu no meio do caminho da jornada, você se afasta do caminho do Senhor. Cuidado. Cuidado para não sair por sentimentos humanos e não por ordem divina. Porque quem está debaixo de uma direção divina, Deus reconhece o coração dela e não toma decisões erradas. Não toma. Só saia do lugar se Deus mandou você sair. Chama uma ordenância. Ele dá uma ordenância. Sai. Vai para o ribeiro de Querite. Quando ele chega no ribeiro, o ribeiro secou. Diga comigo, o ribeiro secou. E quando o ribeiro seca, Deus determina algo para ele. Deus determina algo para Elias. Diga para 3 pessoas aí. Já está ordenado. Porque essa é a minha promessa. Perceba que o versículo depois, Deus manda ele levantar e ir. Levanta e vai. Por quê? Porque para eu poder viver um novo começo, eu preciso me movimentar. Paralisado, eu não tenho como me movimentar. Eu não tenho como viver um novo começo, uma nova história. Eu não tenho como experimentar algo de Deus. Elias estava no ribeiro através de uma palavra que Deus deu a ele. E depois ele fez, levanta e vai. Para onde? Para Sarepta de Sidom. Aí entra o segundo tópico. A obediência na escassez libera o sobrenatural. A obediência na escassez libera o sobrenatural. A Bíblia fala que Elias está lá. Daqui a pouco Elias se levanta. Deus manda ele para onde? Para Sarepta de Sidom. Quando ele chega lá nas portas da cidade,
ele encontra uma viúva, porque Deus disse a ele: sai daí e vai para Sarepta, porque secou o ribeiro secou. Tem algo novo? Tem algo novo, vou viver algo novo agora. Vai lá para Sarepta de Sidom, porque uma viúva vai te sustentar. Vamos lá, uma viúva vai me sustentar. Quando ele chega lá de frente, aquela cidade, um ambiente hostil, um ambiente não provável para Elias, ele encontra o quê? Uma mulher, uma viúva, catando gravetos. A Bíblia fala, em 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 13, que ela estava catando um graveto. Aquela mulher estava esgotada. Aquela mulher não era uma empresária rica, era uma viúva. Ela não estava vivendo do sustento de uma herança do seu marido, não. Era uma mulher simples, mas estava cansada. Estava à beira do colapso. A Bíblia diz que ela estava apanhando lenha para a sua última refeição. Ela e o filho iam comer e ia morrer. Aí chega Elias. Elias não ofereceu ajuda. Elias disse assim: não se preocupe não, hoje tem alimento para você. Não. Elias faz um pedido a essa mulher: mulher, traga para mim por favor água. Agora pensa comigo, Elias está aqui, diga assim para ela: por favor, eu preciso de água. Aí ela vai pegar água, ela fala assim: água, eu vou dar água. A Bíblia fala que ela é a única mulher de Sarepta de Sidom fiel a Deus. Se você ler história, você vai ver que era a única mulher de Sarepta de Sidom, na cidade. Era a única. Então ela vai pegar água. Quando ela vai pegar água, ela: peraí, faz um pão para mim, um pão. Aí ela não reclama nada. Quando ela está de frente ao profeta, quando o profeta pede a ela algo, ela vai. Ela não recruta, ela não fala, não reclama. Mas quando o profeta pede um pão para ela fazer, ela fala: meu Senhor. A Bíblia é bem clara, Ela fala assim: vive o Senhor teu Deus. Olha como ela fala no versículo 12: vive o Senhor teu Deus, que não tem um pão, só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Apanhei 2 cavacos ou gravetos e vou preparar para mim e para o meu filho. Comeremos e depois morreremos. Agora presta bem atenção. A mulher era pobre, mas estava debaixo de uma ordenança divina. O que a gente aprende aqui? Não despreze as coisas pequenas que Deus mandar para você. Não despreze as coisas pequenas que Deus mandar para você. Porque às vezes você está esperando uma bênção grande de Deus. Eu estou esperando algo grande de Deus para mim. Eu estou esperando um carro. Eu estou esperando quando vê Deus te dar algo pequeno. Só para saber aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração? Não despreze as coisas pequenas que Deus mandar para você. Pois dentro dela pode estar o seu milagre. Não fala para o teu irmão: não despreze. Não, desse jeito não, é boca de profeta. Não despreze as coisas pequenas que Deus mandar para você, viu? Pois dentro dela pode estar o seu milagre. Aprenda, não menospreze os pequenos começos. Porque aqui a igreja do amor começou com 7 pessoas. Hoje eu não sei, perdi a conta. É de paulista para o mundo. É de paulista para o mundo. Por causa de uma obediência de um homem, podemos viver algo extraordinário. Deus pede. A figura do profeta é a figura de Deus. Aquela mulher viúva somos eu e somos você.
Somos nós. Será que você tem obedecido? Ou você diz assim ou não? Quando eu tiver dinheiro, eu dizimo. Quando eu tiver tempo, eu vou para a igreja. Quando eu tiver tempo, eu vou para a célula. Quando eu tiver tempo, eu vou entrar no ministério. Quando eu tiver tempo, eu faço o que tem que fazer. Por isso que muita gente vive no raso. Por que vive no raso? Porque quem vive no raso é beta. Você não é beta. Você é tubarão. Você tem que viver no oceano, meu querido. Tem que sair do raso. Para de ficar no raso. Eu acho que tem muita gente que começa a não entender a palavra. Não entende. Não obedece. Não obedece o que Deus falou para ele. No meio da escassez, no meio da dor, no meio da tribulação, da luta, é que você vê literalmente quem obedece aquilo que Deus ordenou. Aquela mulher, ela foi fazer o pão para o profeta. Pastor, o profeta queria pão, ele não queria pão, ele queria fé. Ah, pastor, mas ele não queria farinha, ele não queria farinha. Ele queria o coração da mulher. O que Deus mais quer de nós é isso. É o nosso coração. É a nossa vida. É a nossa vida através da obediência. Por isso que a obediência ela precisa ser imediata, absoluta e com alegria. Ela precisa ser rápida, a obediência. Aquela mulher só disse, meu Senhor, ele fez assim, ó, faz para mim primeiro. Se fosse eu, se fosse você, oxi, ela é pobre, ela é uma viúva, ela vai fazer para o marido, vai morrer. É 3 anos e meio, na seca, sem água, sem comida, sem nada. Aquela mulher estava catando graveto. Mas ela obedeceu no meio da escassez. Ela obedeceu no meio da luta. A gente tem que obedecer quando a gente estiver passando por tantas coisas na nossa vida. Precisamos obedecer o que Deus falou. Precisamos obedecer o que Deus ordenou. Precisamos obedecer. Por quê? Porque ela estava debaixo de uma ordenância divina. Não era de uma ordenância humana. Era de uma ordenância divina. Por isso que ela obedeceu. Agora pensa comigo, vamos lá. Aí eu entro no tópico 3. Tópico 3. A palavra de Deus é maior que a realidade. Quando essa mulher recebe algo do profeta, uma palavra, ela vai fazer. Quando ela chega, aí eu começo a imaginar, não sei como você lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia assim, eu imagino. Ela entrou em casa. Oi, mãe, tudo bem? Tudo bom? Como foi hoje? Fui catar graveto ali, filho. Catar graveto e a gente vai comer. Eita! Glória a Deus, mãe. Daqui a pouco o filho está lá no quarto. E a mãe está preparando o pão do profeta. Mãe, que cheiro de pão! A gente vai comer pão, mãe? Não, filho. Não. Esse pão é para o profeta. Mãe encontrou um profeta no meio do caminho, lá perto da cidade. Foi. E o que ele falou? Ele falou que a farinha da panela, a farinha da panela não vai faltar. Nem o azeite da botija também não vai acabar. E mamãe decidiu acreditar na palavra do profeta. O que você tem que fazer é acredite, creia que a palavra é maior do que a sua realidade. Como está a sua realidade hoje? Pastor, estou desempregado, estou sem nada. Ei, se Deus liberou uma palavra para a sua vida, ei, não entre na sua realidade. Pega a palavra e viva ela. Espere ela num tempo certo. Deus vai fazer na sua vida assim como Ele fez na vida daquela mulher. Elias não sustentou ela com muitas cestas básicas. Não. Só disse que ia suprir tudo que ela precisava. Eu acredito que toda vez quando ela ia lá na panela, ela vinha cheio a farinha. Quando ela via a botija do azeite, o azeite fluía sem parar. Sem parar, por causa da fé dela, que ela acreditou, ela confiou, ela entregou.
Ela fez primeiro para o profeta, e depois o profeta liberou a palavra para a vida dela, que não vai faltar. E ela acreditou. Você precisa acreditar, ter fé, que Deus pode mudar a sua vida em questão de 1 minuto. Deus pode transformar a sua vida em questão de segundo. Mas para isso você precisa acreditar e crer na palavra profética. Não foi uma palavra qualquer, foi o profeta Elias, no momento de seca. A Bíblia fala que no capítulo 18, a chuva veio. Se você ler o capítulo 18, você vai ver todo o momento do capítulo 17 foi questão de provação, questão de fé, questão de certeza de que Deus ia transformar não só a vida de Elias, como provando ele na escassez, né? E trazendo uma palavra na realidade que ele estava vivendo. Aquela mulher, ela deu ao profeta, mesmo não tendo nada. Quando Deus te pede algo, não é porque Ele não sabe. Ele sabe. Ele só quer ver o seu coração, se você vai entregar, né? Se você vai entregar literalmente aquilo que Ele pediu. Talvez Ele está te pedindo o teu emprego, Ele está tomando o teu tempo. Talvez Ele está pedindo a tua vida, que você não entregou ainda. Ele está pedindo isso de você. Agora você precisa fazer para Ele primeiro. Faz para mim primeiro. Quando você fazer para mim, eu vou derramar milagre na sua vida. Eu vou fazer infinitamente mais, além do que você pede e do que você pensa. Ah, pastor, o que eu preciso fazer? Crer. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele ordenou para o profeta Elias. Ele ordenou. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui. Chegou aqui com alguma dúvida ou alguma incerteza. Mas Deus está dizendo para você hoje: eu já ordenei. Tudo que você precisa hoje já está ordenado por Deus. Deus vai realizar tanto querer como efetuar na sua vida. Levanta tuas mãos assim. E diz assim comigo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim a tua vontade. Eu não quero mais viver uma vida sem destino, sem propósito, porque eu sei que ainda dá tempo de eu viver algo sobrenatural de Deus para minha vida. Senhor, vê o meu coração. Ainda dá tempo, Senhor. Eu estou disposto, eu estou disponível a me mover conforme a tua ordem, Senhor. Eu não vou ficar paralisado no canto, Senhor. Eu vou me mover. Eu vou me mover. Porque se o Senhor falou, vai acontecer. Nada é impossível para aquele que crê. E eu estou crendo na minha promessa. Aleluia.